A dicotomia entre as funções dos dois hemisférios cerebrais tem sido apresentada numa lista que caracteriza o lado esquerdo como o cérebro lógico, o cérebro consciente, aquele que sempre questiona o porquê e o como. Já o lado direito tem sido caracterizado por ser inconsciente, emocional, é o lado criativo, o lado da arte. Chega-se mesmo a dizer que o lado esquerdo é o lado chato, enquanto que o lado direito é o divertido. Embora pareça científica, essa é uma visão simplista das funções cerebrais. E é, na verdade, um neuromito. O cérebro é um órgão extremamente complexo e é errado pensar que funções cognitivas superiores como planejamento, raciocínio lógico, criatividade e até mesmo as emoções possam estar localizadas em apenas uma região e que utilizar essas funções vai recrutar apenas um dos lados do nosso cérebro. Eu sou Joana Assunção e esse é mais um vídeo da série Neuromitos, de Neurociência na Escola. Em uma pesquisa realizada nos Estados Unidos e no Canadá em 2015, com o intuito de saber o que os professores conheciam sobre o funcionamento do cérebro e se esse conhecimento teria influência na sua prática pedagógica, foram entrevistados 128 professores e foram feitas diversas perguntas. Dentre essas perguntas, 2 delas nos interessam aqui no vídeo de hoje. A primeira é se as diferenças na dominância hemisférica do cérebro direito e esquerdo podem ajudar a explicar as diferenças individuais entre os alunos. E veja bem, mais de 65% dos professores acreditam que sim. Apenas 7% discordam e 27,34% não sabiam responder. O cérebro realmente é dividido em 2 hemisférios. E há também especialização para certas tarefas, para certas atividades em um hemisfério ou outro. Mas não é verdade que exista um hemisfério dominante ou que isso pode afetar a forma como nós aprendemos. A segunda pergunta que nos interessa aqui hoje nesse vídeo, feita lá naquela pesquisa que eu citei, é se exercícios específicos podem melhorar a integração da função cerebral dos hemisférios esquerdo e direito. Novamente, a grande maioria dos professores, mais de 61%, responderam que sim. Apenas 2% discordaram e 35,9% não sabiam responder. Apesar dos avanços da ciência e da quantidade de informação que temos hoje sobre o funcionamento do cérebro, professores ainda acreditam que existe um lado dominante que define o modo de aprender dos seus alunos e, mais preocupante, que ele pode interferir no funcionamento desses hemisférios, fazendo a integração ou melhorando o funcionamento de um hemisfério ou outro com atividades específicas. Isso vai levar à criação de estratégias ineficazes, que não surtem efeito sobre o funcionamento do cérebro ou sobre a aprendizagem dos alunos. Segundo a lenda do hemisfério dominante, o lado direito seria o lado criativo. Se o hemisfério direito fosse responsável pela criatividade, você concorda que pessoas com lesões do lado direito do cérebro teriam prejuízo na criatividade, enquanto que pessoas com lesões no hemisfério esquerdo não teriam a criatividade prejudicada? No entanto, o que se observa é que a criatividade pode ser prejudicada tanto na presença de lesões no hemisfério esquerdo como no hemisfério direito. A criatividade não está confinada em um dos 2 hemisférios. Vai depender das funções cognitivas exigidas naquela atividade. Por exemplo, a criatividade na música ou a criatividade na literatura vai ser prejudicada se os neurônios que são responsáveis pelo processamento
dessas funções cognitivas ligadas à música ou à literatura, à linguagem, estiverem danificados. Em um estudo realizado em 1976, os autores citam evidências de que lesões no hemisfério direito de artistas plásticos não é tão incapacitante quanto seria de se esperar se o hemisfério direito fosse realmente o único responsável pela criatividade. Outra abordagem tem sido comparar grupos ocupacionais que supostamente estariam representando a dominância do hemisfério direito ou esquerdo. Em um outro estudo realizado em 1976, não foram encontradas diferenças na lateralização medida por eletroencefalograma em advogados que supostamente teriam o lado esquerdo dominante e pintores e ceramistas com o lado direito dominante, de acordo com a teoria dos hemisférios. Da mesma forma, não foram encontradas diferenças na lateralização, utilizando o EG também, em estudantes de pós-graduação de escultura, psicologia ou direito. O que sabemos de estudos realizados sobre a ativação cerebral é que, em determinadas tarefas, um dos hemisférios pode sim ter uma ativação maior do que o outro. Mas, de um modo geral, nas atividades diárias, inclusive aprendizagem, há ativação nos dois hemisférios, mesmo que um tenha uma ativação maior em determinados momentos. Ou seja, os dois lados do cérebro trabalham de forma conjunta e de uma maneira muito sofisticada e complexa na realização das atividades. Essa noção de dominância do lado esquerdo ou direito do cérebro teve uma de suas origens no século XIX, quando o médico francês Paul Broca descobriu o que chamou de centro da fala, do lado esquerdo do cérebro. O lado direito e o esquerdo do cérebro são ligados por um feixe de fibras nervosas que se chama corpo caloso. Em um cérebro saudável, os dois hemisférios, esquerdo e direito, se comunicam através desse feixe de fibras. Mais recentemente, na década de 1960, houve um reforço nessa ideia de que cada lado do cérebro tinha sua própria função. Nessa década, foram realizadas diversas cirurgias para aliviar as crises de epilepsia de pessoas e a cirurgia consistia em cortar o corpo caloso. As crises realmente foram diminuídas e também nós podemos conhecer a função de cada hemisfério sem que um interferisse no outro. Há evidências convincentes em pessoas com cérebro dividido de que o lado esquerdo é o mais habilidoso para classificar objetos de acordo com a sua função, enquanto o hemisfério direito é mais hábil em classificar esses mesmos objetos de acordo com a sua forma. De fato, esses pacientes apresentam a ativação no hemisfério de acordo com as exigências da tarefa que ele está realizando. De acordo com a neurologia clássica, com base em observações de déficits decorrentes de lesões cerebrais em apenas um dos hemisférios, o lado esquerdo seria dominante para a linguagem e para o cálculo. Mas, para os autores desse estudo, o conceito de dominância parece muito grosseiro em face à nossa recente capacidade de dissecar com precisão, com métodos de neuroimagem, áreas específicas envolvidas em tarefas de linguagem e aritmética. Na verdade, esse estudo corrobora as evidências científicas já bem aceitas de uma maior ativação do lado esquerdo do cérebro em atividades que demandam processos cognitivos envolvidos na linguagem e na aritmética. Mas mesmo assim, os autores questionam a ideia de dominância hemisférica e alegam que, com seus estudos de neuroimagem, o que percebem é que há uma maior ativação de um lado ou de outro, mas que há uma interação complexa de diferentes regiões do cérebro,
tanto do lado esquerdo como do lado direito, na realização de tarefas envolvendo linguagem e aritmética. Enfim, o que nós podemos aprender com esses estudos de neurociência é que nenhum dos dois hemisférios domina a atividade cerebral em qualquer tarefa, ou que possa definir o modo como uma pessoa aprende. Na verdade, o que as evidências sugerem é que, embora haja uma especialização e uma maior ativação de um dos lados do cérebro para determinadas funções ou determinadas tarefas, como a de fala ou aritmética, o lado esquerdo do cérebro contribui com algumas funções para o lado direito e vice-versa. Se você achou importante o conteúdo desse vídeo, dê o seu like aqui embaixo para eu saber que você gostou e compartilhe com seus amigos na escola. Assim você vai estar contribuindo para uma pedagogia baseada em evidências e não em neuromitos.